Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Iglesias e esse aqui é o Caldeirão de Morrigan. Como vocês estão? Sentiram minha falta? Gente, semana passada eu não consegui vir aqui fazer um vídeo. Muitas complicações na vida dessa bruxa aqui. Uma das coisas que vocês devem estar reparando é que eu não estou no nosso cenário. Eu estou fazendo obras na minha casa e isso está me enlouquecendo, pessoas. É sério, a coisa tá complicada aqui em casa. Então, hoje eu consegui terminar um pedaço dessa obra, onde eu consegui um lugar sossegado o suficiente para vir fazer vídeo para vocês. E vamos falar sobre a bruxa celta. Afinal de contas, eu falei num outro vídeo aí atrás e muita gente veio me perguntar, inclusive lá no direct do Instagram, sobre essa questão de não haver fatos históricos sobre a bruxaria, ou seja, na era pré-cristã. E aí, eu sempre falo que eu sou uma bruxa celta e os celtas são pré-cristãos. Como é isso? Vamos falar hoje sobre a bruxa celta. Ficou interessado? Eu sei que você ficou interessado, então já deixa o seu like logo aí, faz a tua inscrição, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações e vem comigo, porque lá vamos nós! Pessoas maravilhosas, pessoas lindas da minha vida, como vocês estão passando? Tudo bem com vocês? Como vão os estudos sobre bruxaria? Eu venho sempre aqui no nosso canal mostrar vários assuntos para vocês, falar sobre como é importante que o bruxo e a bruxa estudem, tá? Muita gente vem me perguntar sobre essa questão de onde eu começo a estudar. Bom, eu, há algum tempo atrás, ganhei de um precioso amigo este livro aqui, o livro da mitologia. Eu vivo dizendo para vocês que é muito importante que vocês estudem mitologia. A mitologia é uma espécie de mapa espiritual da antiguidade que vai explicar para vocês como foi que a bruxaria moderna se consolidou. Então é muito importante que você leia livros assim. Se você não tiver como ler os livros, tem muito PDF na internet que é importante que você leia. Mas eu cresci ouvindo histórias dos celtas, né? Quando eu era adolescente, meu primeiro contato com esse tipo de bruxaria, vamos dizer assim, formalmente, foi quando eu li o livro da Marion Zimmer Bradley, As Brumas de Avalon. É um livro muito conhecido, muito famoso. E o que a Marion faz? A Marion Zimmer, ela mistura muito a bruxaria moderna, porque ela é bruxa, né? Ela participa de um clã bruxo, então ela é bruxa, e aí ela mistura muito as coisas que ela sabe na atualidade sobre bruxaria com a história em si. O que é As Brumas de Avalon? Para quem não sabe, As Brumas de Avalon é uma história, uma recontagem da história do rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Só que a Marion Zimmer, quando reconta essas histórias, ela faz isso também com a queda de Atlântida, ela faz isso com a Guerra de Troia, ela busca a visão feminina da coisa e ela tenta trazer isso um pouco mais para, vamos dizer assim, para a realidade, sem estar tanto nos mitos que existem sobre isso. E nas Brumas de Avalon, quem conta a história é Morgana, a irmã do Arthur. E aí ela fala muito sobre como é estruturada essa sociedade. Mas olha só, nas Brumas de Avalon, a sociedade celta já é uma sociedade celta pós-cristianismo, pós-domínio de Roma. E eu quero falar para vocês sobre a sociedade celta pré-Roma, pré-cristianismo automaticamente, tá? Então é disso que nós vamos falar e esse livro teve uma grande importância nos meus estudos sobre o celta. Por quê? Porque aqui está escrito o livro da mitologia. E aí eu comecei a ler e tem muita história boa e aí você imagina que aqui começa a falar sobre mitologia grega, mitologia grega, mitologia grega, mitologia grega, que é a mitologia, vamos dizer assim, mais famosa. Em seguida vem a mitologia romana, que é uma mitologia derivada, copiada da mitologia grega.
E aqui não tem muita coisa sobre a mitologia romana, tem muita coisa sobre a mitologia grega e um pouco sobre a mitologia nórdica. Mas lá no final desse livro, praticamente nas últimas páginas, que é um livro de mais de 600 páginas, lá na página 525, eu encontrei este capítulo aqui, que é um capítulo sobre os druidas. E aí eu li com muita vontade, porque eu queria muito saber quem eram esses druidas, se mulher também podia ser druida, no caso teria um nome feminino para isso, que é druideza. E eu comecei a ler e me aprofundar nessa história dos druidas. Mas não fiquei satisfeita, porque era um capítulo só e só falava sobre os druidas. Eu queria saber sobre as sacerdotisas que a Marion Zimmer tanto falava que habitava a famosa ilha de Avalon, a Ilha das Maçãs, e eu queria saber outras coisas sobre isso. Depois desse livro eu fui buscar especificamente coisas sobre a mitologia celta. E aí eu consegui este livro aqui, da Lady Miriam Black, tá? A bruxa celta, né? Bruxa celta, tá? Essa mulher, ela é uma mulher brasileira, descendente, né, dos celtas. Miriam Black é um nome mágico, né, um nome que ela adotou. E aí ela escreveu esse livro e aqui ela trouxe uma riqueza cultural muito, 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 muito grande. Eu li mais outros tantos livros, eu também ganhei esse livro aqui chamado A Alma Celta. A Alma Celta é uma história de ficção, mas que fala bastante coisa sobre o celta, muito boa. E fui atrás então de conhecer de fato a mitologia celta. E aí eu comprei um livro exclusivamente sobre mitologia celta. E aí depois disso eu continuei estudando, gente, mesmo, de verdade. E aí eu fui para esse aqui, ó, Preces, Encantamentos e Rituais, e também ganhei o livro celta da vida e da morte. Eu li tudo isso, estudei tudo isso e me inteirei sobre tudo isso. Mas eu não vou ficar aqui citando pedacinhos e partes do livro, né, ou dos livros. Eu estou indicando esses livros para vocês lerem e eu vou aqui contar uma história sobre tudo isso que eu li, o que eu formei na minha mente sobre a sociedade celta. A sociedade celta, ela data de mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Quem eram essas pessoas? Os celtas, antes de serem os celtas, tá? Eles eram nômades. O que é uma pessoa nômade? É uma pessoa que muda de um lugar para o outro, que ela não fica muito tempo em um lugar só. E aí eles vinham perambulando da Ásia, acredita-se, né, na direção da Europa, e eles começam a parar quando eles chegam na Europa. Então eles vão parar basicamente em 3 lugares: na Alemanha, na França, e alguns continuam, atravessam o Estreito de Bering e vão para as Ilhas Britânicas e para a Irlanda, tá? Então são essas as localidades do povo celta. Ah, então o povo celta não é um povo só. Não, eles eram várias tribos que ficavam localizadas em vários locais. Só que eles eram descendentes dos mesmos nômades. Então, conforme eles foram parando e se tornando agricultores, eu já vou explicar como isso aconteceu, eles continuaram se comunicando e havia um comércio entre eles. Então, da Alemanha até a Inglaterra, havia comércio entre esse povo, que eram pessoas que tinham hábitos semelhantes, que tinham uma religiosidade semelhante, que tinham línguas parecidas, mas eram vários e vários e vários e vários dialetos, tá? Então eles tinham sim palavras muito, 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 muito diferentes. Mas eles tinham várias coisas em comum e eu vou falar sobre isso agora para vocês.
questão de religião, como se consolidou a religião desse povo? Porque hoje, gente, a gente sabe muita coisa que ficou muito preservada dos celtas irlandeses, tá? Lá a cultura celta ficou mais preservada porque a Irlanda, ela era mais difícil o acesso, então acabou que ela ficou mais preservada das invasões e a cultura celta ficou mais preservada lá. Mas existem outros sítios arqueológicos muito preservados, inclusive um que foi reconstruído, uma cidade celta na Alemanha, tá? Vocês podem pesquisar depois sobre isso. E na França também tem muita coisa importante sobre eles. Então, o que a gente aprendeu sobre esse povo? Primeiro, a questão da religiosidade. Como era a religiosidade deles? Eu quero que vocês pensem num povo antigo, numa época em que não existia ciência, em que não existia esse conhecimento teórico todo que nós temos hoje sobre como as coisas acontecem. Por exemplo, sobre como as mulheres ficam grávidas, ou qual é o papel masculino em tudo isso. Também que vocês pensem numa época em que as pessoas não entendiam bem como funcionava essa questão das estações do ano, da natureza, etc e tal. Isso, gente, pessoas primitivas não tinham essa noção, tá? E aí, esse povo estava lá nessa época, eles eram nômades, andavam de um lado para o outro, eram extrativistas, né? Então eles viviam do que a terra dava e ainda não tinham entendido como funcionava bem a natureza. Até que eles começam a parar, falam, não, nós vamos ficar aqui, e começam a formar as aldeias celta e começam a entender como funciona a natureza e começam a trabalhar na agricultura. Tinha outras coisas muito importantes, mas eu quero frisar um pouco essa questão da agricultura num primeiro momento, tá? Os celta eram matrilineares. A descendência deles era frisada pela mulher, tá? Por quê? Porque eles sempre sabiam quem era a mãe da criança, mas dificilmente sabiam quem era o pai da criança. Sim, porque as mulheres podiam dormir com mais de um homem, o homem podia dormir com mais de uma mulher, e quando a mulher ficava grávida, todo mundo sabia quem era a mãe, mas óbvio, né, gente, não tinha exame de DNA, não tinha como saber quem era o pai. Então eles eram matrilineares. E aí, gente, eles começam a comparar, tá, os ciclos femininos com o ciclo da Terra. Eles começam a se aprofundar nessa relação com a Terra e com a natureza. E eles começam a entender que os atos deles sobre a Terra vão influenciar em como essa terra se comporta. Um dos ditados celta que eu gosto muito é: o homem planta na primavera, mas os deuses plantam no outono. Os ciclos da natureza, eles são em um determinado ritmo, mas a intervenção do homem nessa natureza pode fazer com que esses ciclos se alterem. E eles rapidamente, quando começam a entender como a terra funciona, ou seja, que você pega uma semente de alguma coisa, coloca numa terra fértil, cuida, rega, né? Protege, aquilo ali vai dar frutos para você. Eles entendem então qual é a função deles, que é de interferir nesses ciclos sem, no entanto, fazer com que a terra deixe de produzir. Então começa a se criar vários mitos, a mitologia celta, em torno de tudo isso através da agricultura. Cria-se então o calendário celta, que é a roda do ano. Eu já falei sobre isso, tem um vídeo, eu vou deixar um card para vocês assistirem, para vocês entenderem como funcionava isso na cabeça deles. O ciclo do tempo, a passagem do tempo para os celtas, ela não era linear, ela era circular. Por quê? Porque toda vez as coisas voltavam a acontecer. Os celtas, eles dominavam muito bem a arte de fazer coisas com metal, fosse ouro, prata, outros metais, né? Eles faziam as melhores espadas que pudessem existir naquela época. E sim, eles tinham contato com a cultura grega, depois com a cultura romana, e fica aí a dúvida se eles que influenciaram essas culturas ou se essas culturas que os influenciaram. Mas o fato é que a
O que nós sabemos sobre eles está escrito na história grega e na história romana. Os celtas não escreviam a sua história e existe um motivo para que eles não fizessem isso. Em um determinado momento, eles criam uma espécie de um alfabeto que é o Ogham, tá? Que é o alfabeto das árvores, que hoje é considerado um oráculo, tá? Mas naquela época era nitidamente um alfabeto, e esse alfabeto ele tinha muitas variações, então o que a gente conhece hoje é uma compilação disso tudo. E aí entra, para vocês entenderem, o papel da mulher na sociedade celta. Quem era a mulher na sociedade celta? Primeiro, ela era uma criatura muito importante, porque ela era responsável pela preservação da espécie. Era única e exclusivamente responsabilidade das mulheres cuidar dos bebês, ter os bebês, cuidar dos bebês. Então, elas se tornaram parteiras. As mulheres celtas foram as primeiras médicas, tá? Foram elas que começaram a entender e estudar a questão das ervas, a influência do clima, do tempo, da água, de coisas que elas poderiam fazer que se tornariam remédios. Foi o povo celta que criou as primeiras pomadas. Eles criavam ovelhas, então eles retiravam a gordura dessas ovelhas e misturavam com diversas ervas que as mulheres preparavam de uma determinada forma e faziam o que eles chamavam de ungüentos ou pomadas, tá? Então, para passar no corpo quando tinha feridas, quando tinha alergias, quando tinha erupções na pele, enfim. Elas são então as médicas, as curandeiras, as feiticeiras, as grandes bruxas, tá? Elas cuidam das mulheres, elas cuidam da educação das crianças, mas a mulher celta, ela tem uma liberdade muito grande, né? Porque a mulher celta, ela tem esse poder, ela é igual aos homens, ela pode ficar em casa, ela pode ir para a guerra, ela pode se isolar para ser simplesmente uma curandeira que não queira nem ter filhos, que não queira ter contato com homens. Ela é uma pessoa livre, ela tem liberdade de escolher o próprio caminho, tá? Então essa mulher que ao mesmo tempo é essa sacerdotisa, é essa curandeira, é a parteira, é a feiticeira, sim, porque tudo envolve rituais mágicos, né? Os celtas, as mulheres celtas, elas são contadoras de história, e contar história para o povo celta é uma questão mágica, né? E, enfim, a mulher é essa pessoa que tem toda essa liberdade. Ela também pode ser guerreira, ela também pode ser líder, ela também pode ser rainha. As mulheres celtas, elas não precisam dos homens para possuir terras, para possuir gado, para possuir, né, os animais. Elas têm direito de propriedade. Então, é uma sociedade extremamente moderna, equilibrada, igualitária, vamos dizer assim, onde a mulher tem um grande papel, o homem também tem um grande papel, e existe uma espécie de sociedade secreta, né, para esse povo, que são os druidas. Os druidas, eles eram líderes espirituais, com toda certeza. Foram eles que disseram que o sagrado não habita em templos, então o sagrado para eles era a grande árvore de carvalho. Eles próprios não moram em casas, não moram dentro das aldeias, eles moram nas florestas, tá? E eles têm uma grande influência sobre os governantes. Eles são estudiosos de uma forma que a mulher celta não é ainda, tá? A mulher celta, ela é prática, tá? Então, por isso ela é a bruxa, ela é a sacerdotisa. Os druidas, eles são, vamos dizer assim, os filósofos desse povo, tá? E tem uma enorme influência sobre toda a opinião desse povo. E todas as opiniões deles são baseadas nos fenômenos sagrados, nos fenômenos que eles não entendem que são naturais, para eles são sobrenaturais. Então, gente, você já está começando a entender que, como eles estão habitando em vários lugares diferentes, eles têm diversos panteões. Eles não são que nem os gregos, que estão ali nas ilhas gregas, naquele único lugar. Existe um único panteão de deuses.
O Olimpo é o máximo, é o sagrado para eles e existe aquele panteão. Acontece a mesma coisa no panteão romano, mas o panteão celta não é único, são vários panteões de várias épocas diferentes que muito mais tarde foram compilados pelos próprios gregos e pelos romanos, tá? Mas muito mais tarde mesmo. Então muita coisa da cultura celta se perde. Eles não escrevem, os celtas eles não escrevem. Eles fazem desenhos, como eu expliquei para vocês, eles trabalham o metal de forma maravilhosa, são grandes artesãos, eles são muito caprichosos com as coisas que eles fazem ferramentas, eles são um povo muito evoluído. No entanto, eles são tratados como bárbaros pelos gregos e pelos romanos, tá? E por que eles são tratados como bárbaros? Porque eles vivem entranhados, enraizados na natureza. Para eles, tudo depende dos ciclos da Lua, dos ciclos solares, depende de como a Terra produz. Por exemplo, uma coisa muito, muito importante que todos os povos celta, tá? Todos eles têm é a questão do casamento do líder, do comandante com a Terra. Como é isso, Débora? Os reis ou aqueles que querem ser reis, comandantes daquele povo, não tinha esse nome, tá? Não era assim que eles falavam, eles falavam em comandante, tá? Então, os grandes comandantes que comandavam diversas tribos, vamos dizer assim, eles faziam o que é chamado de casamento com a terra. Existiam as mulheres que eram sacerdotisas e que eram criadas, vamos dizer assim, à parte. E acontece realmente lá nas Ilhas Britânicas a questão das sacerdotisas que viviam na ilha de Avalon, tá? E que mantinham as tradições religiosas desse povo vivas. Essas mulheres, elas eram criadas para manter a ordem espiritual, né? E elas cultivavam o sagrado feminino no nome de várias e várias deusas que tinham normalmente várias faces, porque hoje nós temos então a deusa sendo secretizada com a lua e com as faces da lua na donzela, na mãe e na senhora. Foi tudo baseado nessa cultura do celta, tá certo? Em que a deusa era aquela de 1000 nomes. 1000 nomes, gente, vocês imaginam. Tinha deusa que não acabava mais, assim como deuses, vários e vários e vários deuses. Então essas mulheres que eram sacerdotisas, elas ficavam à parte da sociedade celta, elas ficavam num lugar diferente e ali elas eram criadas para o sagrado, tá certo? Despertando dentro dela sempre essa energia do sagrado feminino, adorando o sagrado feminino e entendendo essa unificação do homem com a terra e dessa ligação com a terra. Gente, se a terra não produzisse, o homem não comia e morria. Então era vital para eles, para esse povo, esse engajamento com a terra, esse enraizamento com os ciclos da terra, com os ciclos da lua, com os ciclos das estações. Então toda a religiosidade deles era ligada ao sagrado feminino e à terra, sim. Não importava se você era homem, se você era mulher, se você era homossexual, você era e estava ligado aos ciclos femininos da terra, porque aquilo era vida. Vocês estão entendendo por que a figura da bruxa, tá? Ela é mulher? É o feminino, não é porque seja especificamente só para mulheres. Tanto que eles tinham os druidas, que eram homens na sua maioria. Existiam druidezas também, tá? Existiam mulheres que seguiam esse caminho, mas era mais raro. As mulheres ficavam mais nessa parte que eu tô falando para vocês. Então, mas mesmo eles, os druidas, eles cultuavam o sagrado feminino. Então era tudo virado na direção da terra. A terra, na verdade, é a deusa maior dos celtas. A terra, Gaia, toda essa produção natural, tudo que acontece no nosso planeta, explicável ou não, era o sagrado feminino para esse povo. Vocês estão entendendo aí a essência da bruxa que vem
de muito antes de Cristo e que passa pelo cristianismo e que atravessa essa fase a duras penas, mesmo que tenha sido super abafado pelo cristianismo em um determinado ponto, e consegue de alguma forma essa essência da bruxa, ela passa pela Inquisição e ela consegue sobreviver até os dias de hoje. É muito bonito isso, né, gente? Então, gente, voltando a falar aqui sobre a questão do casamento com a terra. Esses líderes, para que eles fossem aprovados, tá? Eles tinham que derramar um pouco do seu sangue na terra. E era uma grande solenidade chamada o casamento com a terra. A terra, a deusa, a grande divindade feminina, era representada por uma sacerdotisa virgem. Tá? E essa mulher tinha um ritual todo, né, de preparação, de criação dessas mulheres que poderiam vir a ser a noiva nesse casamento com a terra. Elas eram possuídas durante esse ritual pelo espírito de Gaia, pelo espírito, não era esse nome que eles usavam, né, mas pelo espírito da terra, pelo espírito da grande mãe. E o rei, ele era colocado nesse ritual todo, representando o gamo rei. Ele representava a força masculina de tudo isso. Ele era todo pintado, tatuado, recebia tatuagens. Eles usavam uma substância azul. Os celtas se tatuavam, tá? Oi, meu amor, você veio fazer um vídeo junto comigo? Oi, querida. Oi, meu bem. Essa daqui é a Minerva, gente. Ela tá sempre muito perto de mim. O nome dela é Minerva, mas a gente chama ela de Sacolinha. Isso aqui foi um resgate que eu fiz. Alguém muito mal, muito ruim, pegou ela quando era filhotinha e colocou dentro de uma sacolinha, amarrou e jogou no meio do mato para a bichinha morrer. Eu, né, graças aos deuses e às deusas, estava passando na hora certa, no momento certo. Escutei ela miando, lutando para sair da sacolinha. E trouxe ela para casa, adotei, tá aqui linda, forte, maravilhosa. E hoje tá aqui, ó, participando do vídeo com a gente. Vamos voltar para o casamento celta, o casamento com a terra. Então, acontecia ali aquele ritual e no fim do ritual, esse rei ou candidato a rei, a comandante daquele povo, ele corria no meio da mata com os cervos, tá? Com os gamos, né? E ali ele corria e ele enfrentava o gamo rei, ou seja, ele enfrentava um animal que tinha chifres gigantescos com uma faquinha de pedra desse tamanho aqui, tá? E aí ele tinha que matar esse gamo para provar que ele, naquele momento, estava incorporando o deus das florestas, a parte masculina dessa religiosidade incrível dos celtas, né? E aí quando ele conseguia, quando ele não era morto, quando ele sobrevivia, ele trazia o gamo era esfolado, fazia um banquete com aquele gamo, né? E o rei vestia aquela pele, os chifres ficavam em forma de coroação para ele ali, e ele dormia com aquela sacerdotisa virgem, e o sangue dela derramado, né, da virgindade dela, representava então esse casamento com a terra. Olha como era forte essa ligação desse povo com a terra e com o sagrado feminino. A partir daí esse rei ia governar. Mas se ele fizesse caquinha, se ele fizesse besteira, se o povo começasse a morrer, se as colheitas fossem ruins, o que acontecia? O sangue dele tinha que ser derramado também para que a terra ficasse viúva e pudesse então se casar com outra pessoa. Todos que eram governantes passavam por esse ritual, tá certo? E no caso, derramavam o seu sangue, o sangue do gamo rei, ou quando eles ficavam velhos e já não estavam mais dando conta de governar, eles eram mortos, né, geralmente nas lavouras, e o sangue dele ia alimentar a terra. Então sim, o povo celta fazia sacrifícios humanos, dessa forma que eu estou falando para vocês, era parte dos rituais deles, e faziam sacrifícios animais. O derramamento de sangue, gente, para esse povo representava uma conjunção carnal com a terra, porque era assim que eles se sentiam. Não bastava uma conjunção espiritual, tinha que ter uma conjunção
carnal mesmo com essa terra. Então, gente, essa cultura riquíssima, fantástica, incrível, ela não foi escrita. Eles acreditavam que se eles escrevessem, eles estariam ensinando para pessoas que não eram celta, né? Olha só como eles tinham essa visão. Pessoas que não eram do povo, que não entendiam toda essa conexão deles com a terra e com o sagrado feminino. Então, pessoas que não eram celta poderiam ler aquelas coisas e não só aprender sobre eles, como poderiam deturpar tudo aquilo, transformar em coisas que eram muito, muito, muito diferentes. Na verdade, quem escreveu sobre eles foram, como eu disse, os gregos, um pouco, e os romanos. E eles diziam que os celtas eram selvagens, inclusive porque quando os celtas iam para a guerra, eles faziam diversas pinturas de guerra no corpo, no rosto, eles pintavam o cabelo, eles usavam uma substância para descolorir o cabelo, então o cabelo ficava branco, eles jogavam esse cabelo para trás, para cima, e realmente eles ficavam com aparência selvagem e assustadora. Alguns dos guerreiros e guerreiras celta, eles iam completamente nus para a guerra, brandindo uma espada e carregando apenas um escudo, e eles iam para cima sem medo, eles eram ferozes na guerra. Vários deuses celta, inclusive a deusa a quem eu me dedico, que é Morrigan, que dá o nome ao nosso querido canal, eram deuses da guerra. Esse povo era um povo aguerrido, tanto nas questões territoriais para defender os seus territórios, quanto nas questões religiosas. O que eles faziam? Eles eram um povo sanguíneo, vamos dizer assim. Era um povo ligado demais às suas próprias tradições e religiões. Eles acreditavam demais que era daquela forma que funcionava, tá? Então eles não escreviam a sua história porque eles não queriam passar os seus segredos para pessoas estranhas, a sua magia, aquilo que eles conseguiam fazer através de magia. Então, muita coisa dessa sociedade se perdeu, muitas orações, muitas preces foram escritas pelos romanos, mas a gente não sabe até que ponto isso está exatamente como era. Tá? Então, nós temos sítios arqueológicos que mostram tudo isso que eu falei aqui para você. Temos esses livros escritos, né, sobre esse povo, que foi encontrado muita coisa a respeito deles, mas o que tem escrito realmente sobre esse povo foram outros povos que tinham essa impressão, vamos dizer assim, do povo celta. Então, gente, isso aí é a essência do sagrado feminino, tá? É a essência da bruxaria. Por isso eu hoje digo que eu sou uma bruxa celta, tá? Eu tenho descendência desse povo europeu, tá? A minha avó contava muitas histórias sobre essas questões das festas, dos sabás. Não era esse nome que ela dava, mas eram as festas da colheita, tudo como acontecia no campo, como eles viviam de acordo com esse sagrado feminino. A minha avó era uma bruxa, eu vou sempre dizer isso. Ela era curandeira, ela conhecia ervas, raízes, ela era enfermeira, ela era essa pessoa mesmo que vinha da terra e que representava tudo isso. Então isso fala muito das nossas raízes como seres humanos, das nossas primeiras sociedades, das nossas sociedades ancestrais. E a cultura celta foi a que mais preservou e que mais marcou a vida humana como ela é naturalmente, como ela funciona naturalmente, com essa questão do equilíbrio, da igualdade entre o homem e a mulher, mesmo que cada um tenha o seu papel, mesmo que cada um tenha a sua função. Eles são livres para escolher se eles querem ser sacerdotes, se eles querem ser reis, se eles querem ser guerreiros. As mulheres são livres para escolher se querem ser sacerdotisas, se querem ser mães, se querem ser curandeiras, se querem ser guerreiras. Então, essa liberdade do homem e a mulher viverem em harmonia, em equilíbrio. Uma outra coisa bem interessante é que eles se casavam com quem eles queriam. Eles não tinham esse negócio que se espalhou pela humanidade de casamentos arranjados por interesse. Não, eles se casavam com quem eles queriam. E se o casamento não desse certo, eles se separavam e se casavam novamente e tudo bem, né? Não tinha esse negócio de é pecado, não pode divorciar, não pode isso, não pode aquilo, né? Inclusive em tribos menores, em aldeias pequenas, era
era incentivada a poligamia. Não era só igual a gente vê hoje em algumas sociedades árabes que o homem pode ter um monte de mulher. Não, o homem ele dormia com várias mulheres e a mulher dormia com vários homens, e eles acreditavam que essa prática fazia com que as mulheres tivessem bebês mais saudáveis, tá? Justamente para não ficar muito diluído o sangue. Eles tinham muito essa questão do sangue na mente deles. Então, eles eram muito embrenhados nas questões naturais e em viver de acordo com as leis da grande mãe, que é a terra, o lugar onde nós vivemos, e sem essa terra nós não temos alimento. Eles adoravam os deuses dele, os deuses masculinos dos celtas eram sempre deuses solares, né? E as deusas eram deusas lunares. E a grande mãe, que é a maior de todas as deusas, a terra onde nós habitamos, tá? Então esses ciclos dos astros, os ciclos da natureza, tudo isso era muito respeitado por esse povo. E isso foi que deu origem à bruxaria moderna. Foi estudando tudo isso que as pessoas criaram a Wicca, que as pessoas criaram o que hoje nós chamamos de neopaganismo, tá? Que é essa tentativa de retornar a uma união com a natureza, viver em comunhão com essa natureza. Hoje muita gente fala, eu sou bruxa natural, a bruxaria natural. Que é isso, gente? Foi isso que esse povo ensinou pra gente. Viver de acordo com as regras da natureza. Eu sou fã de verdade, tá? Deles, e eu leio, faço leituras, eu busco sempre material, não tem muita coisa, mas eu tenho muito documentário bom, tem muito material bacana na internet, tá? E tem muitos livros também que você pode buscar, seja ele físico, seja ele em PDF, seja ele feito algum tipo de resenha, tá? Gente, isso aí foi eu contando sobre a bruxaria celta, ou sobre a bruxa celta moderna, se é que existe alguma coisa assim, mas eu me considero uma bruxa celta, eu tento seguir, é claro que é muito longe, gente, é só uma sombra do que realmente foi o povo celta, mas eu tento entender como eles funcionavam e tento trazer isso para as minhas práticas de bruxaria, tá? Para minha prática de reencontro com essa natureza, com essa grande mãe que é a nossa casa, a terra, tá? Muita gente vai dizer assim, Débora, mas a gente hoje vive em cidades, né? Ninguém mais é de verdade pagão, né? Que é aquele povo que vive no campo, que vive do campo. Tem gente ainda que vive, né, de agricultura, do campo, etc e tal, que vive nesses campos, mas eu digo assim, as pessoas que vivem na cidade e que se dizem bruxas, como é que é isso? Gente, mas essa conexão com a natureza não precisa ser, no caso da bruxaria moderna, 24 horas por dia. Eu moro numa casa, eu tenho um monte de plantas na minha casa, eu crio animais, então assim, eu tento fazer essa reconexão. Mas, gente, você vai à praia, você vai passear no campo, você vai passear numa floresta, você vai em locais onde a natureza ainda é palpitante. Isso faz com que você tenha essa conexão. O simples fato de você tirar o seu sapato e colocar o seu pé na terra mesmo, já é uma reconexão com esse sagrado feminino, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aproveitem todo esse conhecimento, entendam toda essa conexão, tenham uma vontade de ler e de se aprofundar nesses estudos para vocês compreenderem de fato o que é a bruxaria, o que é essa energia do sagrado feminino que palpita dentro de todos nós, seja você homem, mulher, homossexual, ou seja lá como você se denominar. Todos têm liberdade de praticar essa bruxaria, essa reconexão com o sagrado feminino. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, mas não deixe de deixar o seu like aí para mim, ou o seu dislike se você não tiver gostado do vídeo. Faz um compartilhamento desse vídeo para que esse canal tenha uma relevância na plataforma. Eu preciso muito que vocês compartilhem esses vídeos, que vocês deixem o like, que deixem um comentário. Eu gostei, eu não gostei, eu lembrei disso, eu lembrei daquilo. Que façam perguntas, que me digam sobre o que mais vocês querem saber, para que eu possa continuar com esse canal, trazendo coisas bacanas, coisas importantes, informações para aqueles que querem ser, que são ou que já estão em outros caminhos bruxos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão.